A lenda dos 3 leões. Em uma floresta havia 3 leões. Um dia, o macaco representante eleito dos animais fez uma reunião com toda a bicharada da floresta e disse: nós sabemos que o leão é o rei dos animais, mas há uma dúvida no ar. Existem 3 leões fortes e que têm o nosso respeito. A qual deles nós devemos prestar homenagem? Quem dentre eles deverá ser o nosso rei? Os 3 leões souberam da reunião e comentaram entre si. A preocupação da bicharada faz sentido. Uma floresta não pode ter 3 reis. Precisamos saber qual de nós será o escolhido. Mas como descobrir? De novo, todos os animais se reuniram para discutir uma solução para o caso. E tiveram uma ideia. O macaco informou aos leões: bem, senhores leões, a solução está na montanha difícil. Decidimos que vocês 3 deverão escalá-la. O que atingir o pico primeiro será consagrado o rei dos animais. Ou seja, o rei. A montanha difícil era a mais alta entre todas aquelas imensas florestas e o desafio foi aceito. No dia combinado, milhares de animais cercaram a montanha para assistir à grande escalada dos leões. O primeiro tentou, não conseguiu. O segundo tentou, também não conseguiu. O terceiro tentou pela mesma forma, não conseguiu. Os animais estavam curiosos e impacientes, afinal, qual leão seria o rei, uma vez que os 3 foram derrotados. Neste momento, uma águia sábia, idosa na idade, grande em sabedoria, pediu a palavra. Eu sei quem deve ser o rei. A senhora sabe? Mas como? É simples, confessou a sábia águia. Eu estava voando entre eles bem de perto e quando eles voltaram fracassado para o vale, eu escutei o que cada um disse para a montanha. O primeiro leão disse: montanha, você me venceu. O segundo leão disse: montanha, você me venceu. O terceiro leão, porém, disse: montanha, você me venceu por enquanto, mas você, montanha, já atingiu seu tamanho final, e eu ainda estou crescendo, e não darei por vencido, mesmo sem disputa de prêmio, ou vou lutar para vencer esse desafio, que não vou desistir tão fácil assim. Deve ter algo que eu precise aprender para vencer este tão grande desafio, e assim vencerei. A diferença, completou a águia, é que o terceiro leão teve uma atitude de vencedor diante da derrota. E quem pensa assim é maior que seus problemas, é rei de si mesmo. Este tem condições de vencer grandes derrotas. Os animais da floresta aplaudiram entusiasticamente o terceiro leão, que foi coroado rei entre os reis. Todos enfrentamos desafios pessoais e em algum momento nos confrontamos com perdas ou sofrimentos. A questão é que não controlamos o mundo ao nosso redor, mas podemos ter o controle sobre as coisas, sobre como reagimos às ações dele. Tomar o controle da própria vida sem colocar em algo ou alguém a responsabilidade de nossos fracassos. Isso revela o nosso verdadeiro poder. Quando você pode manter movendo para frente, é assim que a vitória é conquistada. Aprendemos com as Escrituras que a clareza é um dos segredos para o sucesso. Seja deliberado em viver sua vida. Seja claro o que você deseja alcançar. Saiba o que pedir e como pedir. O credor sempre empresta dinheiro para uma determinada pessoa. Mas quando essa pessoa não cumpre suas obrigações, o credor deixa de emprestar. Mas quando o devedor se arrepende e volta a cumprir com suas obrigações, com as leis, o credor volta a lhe ajudar com alegria e satisfação. Saber o que pedir e como pedir é bem claro o entendimento. Deus nos promete grandes maravilhas e Ele cumprirá. Mas se não fazemos nossa parte
em cumprir os seus mandamentos, ele não tem obrigação alguma em te ouvir. Assim você estará devendo ao Senhor. E quando devemos ao Senhor, emprestamos ao diabo. Temos uma lição em Mateus 13, 44, 51, que diz assim: também o Rei dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E a sua alegria vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante, que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Igualmente o rei dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda quantidade de peixes. E estando cheia, os pescadores a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos bons, e os ruins, porém, são lançados. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão à fornalha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. E disse-lhes Jesus: entendeste todas estas coisas? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. E agora eu lhes pergunto: será que vocês entenderam todas essas palavras citadas por Jesus Cristo nessa Escritura? Leia mais essa Escritura. É sempre bom ter uma Escritura em mente, mas não fique bitolado em uma só Escritura, mas procure sabedoria e entendimento, lendo mais e mais as Escrituras, para que conhecemos mais ao nosso Pai Celestial. Assim, adquirimos força o suficiente para vencer as tentações do mundo, e assim venceremos o pecado, para que não sejamos jogados fora no último dia. Seja forte, seja vencedor.